Oi, pessoal. Hoje a gente vai fazer a nossa primeira live. Estou esperando aqui a nossa convidada, a doutora Mariana Póvoa. Assim que ela entrar, daí a gente já começa o bate-papo com ela, tá certo? Eu vou avisar. Então, gente, a gente tem esse projeto que é o Luz para o Seu Negócio, que é um projeto de ajuda nesse momento difícil, né? Nesse momento de quarentena que todo mundo está passando. Então eu convido a todos que quiserem participar do projeto, quiserem falar um pouco com a gente, conversar, ou inclusive sugerir, a gente fica super feliz de contar, né, com todo mundo. E a ideia desse projeto é uma rede de network que as pessoas conheçam o negócio de vocês, captar novos clientes, pelo menos prospects, né? Que vão se tornar clientes daqui a um tempo. Então, ó, a doutora Mariana. Ó, estou só aguardando. Então, a ideia é essa, assim, que seja uma rede de network, mas também que seja uma rede quase de autoajuda, né? Um lugar... Oi? Oi, tudo bom? Tudo? Ó, então, nossa primeira convidada. Então, eu estava explicando aqui, né, para o pessoal como é que funciona esse nosso projeto, esse projeto da Multiforma, de Uhum. ajuda e de a gente também trazer dicas, né? Porque daqui a pouco o que a gente está falando aqui serve de insight para outra pessoa, a gente, né, não é dono da verdade, não, enfim, mas é um momento de se ajudar, essa é a proposta do momento, né? Uhum. A ajuda, né? Então, eu iria te apresentar, mas eu vou deixar que tu mesmo faça isso. Quem é tu? Quem é a Mariana? Tá, obrigada, Vanessa. Então, eu me chamo Mariana Póvoa, né? Eu sou dentista, sou ortodontista, é a minha formação principal. Mas eu trabalho também muito na área da odontologia do sono, né? Hoje em dia eu divido a minha realidade clínica nessas duas áreas, que são áreas que eu gosto muito. E eu sou proprietária da clínica Mariana Póvoa, que é uma clínica aqui em Porto Alegre, no bairro Higienópolis, que é uma clínica multiprofissional, né? A gente tem várias especialidades e cada uma atua na sua área. E eu fiquei bem feliz quando a Vanessa me convidou, assim, para participar desse projeto, que eu achei um projeto bem bacana, assim, um projeto bem solidário, de poder iluminar, assim, como o próprio nome diz, né, essa trajetória, assim, esse momento de alguns profissionais que estão aí meio down, assim, meio apavorados. Quem é que não tá, né? Na verdade, a gente tá num turbilhão de emoções, assim, nesses últimos dias, né? Mas para que a gente possa se ajudar a tentar encontrar um caminho, assim. Então, como a gente já tem uma certa trajetória, assim, não vamos nos chamar de velho, né? Não é bem o caso. Mas, enfim, então, obrigada, Vanessa, pelo seu convite. Vamos ver se a gente consegue colaborar de alguma forma. Com certeza. Acho que nesse momento todo mundo está colaborando, todo mundo que estiver disposto, né, pode colaborar, assim, porque Sim, é um momento que não tem fórmula mágica, é um pensamento coletivo mesmo, né? é isso aí, é isso aí. Então, a odontologia é um dos serviços que mais está sendo, por isso até é o motivo do convite, né? Que a odontologia é um dos serviços que mais está sendo impactados com essa questão da quarentena, ou que ainda vai ser em função das restrições de pegar o vírus, do próprio profissional da saúde, né? Andou se falando ali logo no começo que os dentistas seriam os que mais teriam propensão a pegar, a ter esse contato com o vírus e poderiam pegar mais. Enfim, teve algumas abordagens nesse sentido. E, e aí, a ideia aqui desse bate-papo é que a gente consiga pensar que nesse momento em que a clínica está fechada, que a tua clínica, né, está fechada, a maioria está fechada e, né, a gente está meio sem previsão, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a previsão tá se estendendo sempre, né, de estar fechado. O que a gente pode fazer nesse momento para poder não deixar o negócio em quarentena, para não deixar as coisas paradas, né? Como aproveitar, de certa forma, né?
Uhum. esse momento para conseguir e especialmente assim, agora pode ser que a gente não com certeza não vai colher um fruto exatamente, né? Uhum. No sentido de que tu não vai ter como agendar novos pacientes nesse momento. Mas para o futuro, como é que vai ser? O que, que a gente. Quando isso tudo terminar, né? Como é que a gente vai estar preparado? Sim. É interessante isso que tu disse, assim, porque eu acho que essa é a hora de reforçar o vínculo, assim, com os pacientes, né? Então, eu vejo, assim, no quesito da comunicação, é, muito provavelmente a gente não vai ter muita prospecção no retorno desse momento, né? Seja pela possível recessão financeira e muito pelo medo da recessão, né? É mais o medo Uhum. do que a recessão por si só, que é o que a gente vê nos cenários econômicos quase sempre, né? Então, eu penso que esse é o momento de fidelizar o paciente que já está com a gente, né? Então, como é que a gente fideliza esse paciente nesse momento? Estando ao lado dele, né? Criando esse processo de empatia, assim, que a gente quer que todas as pessoas tenham com a gente, né? Então, eu percebo, assim, eu vejo nos grupos de discussão, os colegas, agora é a hora, vamos deixar o paciente escapar, uma coisa meio agressiva, assim, eu discordo. Eu acho que agora não é hora de vender, agora é a hora de estar ao lado do paciente, de se mostrar solidário, de ligar, assim, né? Eu liguei para quase todos os meus pacientes, ligar, né? Pegar o telefone e ligar. Como é que tu tá? Como é que tá a tua família e tal? E não é uma questão é uma questão de interesse legítimo para saber como é que o paciente está, como é que ele ficou, né? A gente que trabalha com Invisalign, os pacientes seguem, o tratamento está acontecendo, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. A gente precisa saber como é que está o paciente, porque às vezes ele está cheio de dúvida. Então, eu acho que é um momento para a gente, em termos de comunicação, estreitar os laços com o paciente, né? Informar um pouco mais, gravar alguns vídeos, mostrar como é que tá a nossa rotina, porque todo mundo quer saber, né? Tá, e tu não tá trabalhando efetivamente? Não, a gente tá trabalhando. No momento que tu tá se aperfeiçoando, tá agregando, tu tá trabalhando, né? Então, acho que esse é o momento da gente fazer essa conexão, aumentar a conexão com o paciente, né? Então, isso eu acho que é bacana, assim, tu mostrar as tuas ações do dia a dia, o que está acontecendo na tua casa, como é que tu organiza a tua rotina com teus filhos, o que tu está estudando, assim, eu acho que esse é o momento da hora, né? Não é, vender, quanto é que custa, como é que se faz. De repente, informar um pouco mais, né? Informar um pouco mais sobre o que tu faz, dar já que os pacientes vão estar em casa, vão estar no Instagram, vão estar consumindo informação, eu acho que esse é o momento de mostrar a sua propriedade, né? Olha, isso que eu faço no meu dia a dia e que um dia pode ser que tu venha a consumir, é isso aqui, né? Isso que eu faço bem. Então, acho que esse talvez seja uma coisa interessante, assim. É a prospecção, né? Tem uma dica que a gente dá sempre, essa questão da prospecção nesse momento, ser uma prospecção, como no marketing digital, a gente chama de topo de funil, né? Uma prospecção informativa de conteúdo que vai gerar um interesse, até de repente captar um lead através de um conteúdo, de um e-book, de alguma coisa desse tempo que as pessoas estão tendo em casa, mas sem o intuito de vender efetivamente, até porque não tem como vender agora. Uhum. Então, é uma questão mais informativa de saúde, né? Nesse momento, saúde bucal, enfim, relacionando assuntos de saúde bucal, de certa forma, com o momento, por exemplo, coisas que as pessoas estão passando em casa. Daqui a pouco, nesse período de quarentena, tu tem mais situações, assim, gengivite, enfim, algumas coisas que podem ser causadas nesse momento por conta de uma alimentação que a gente fica beliscando muito, ou a escovação não tá tão boa, aquelas coisas todas. Então, conteúdos assim mais topo de funil para que as pessoas convertam e aí tu capte aquele lead e vai nutrindo ele, vai gerando um relacionamento, né? Então é Uhum. algo interessante. E uma coisa que até nós duas tínhamos conversado, que é a questão do propósito, né? Um bom momento para a empresa mostrar o propósito.
Então, para a clínica mostrar qual é o jeito dela de trabalhar, qual é o que que ela respira efetivamente, né? O que que é o negócio dela. E aí aproveitar nesse momento para realmente, como tu falou, se mostrar perto das pessoas, preocupado com o paciente, que não é só dinheiro, só venda. Todo É, mundo aqui precisa, né, de venda de dinheiro, mas não é só isso, né? E as pessoas precisam sentir isso nesse momento. eu acredito muito assim que a forma como as empresas se posicionam nesse momento de crise mostra um pouco muito, né, sobre o que a empresa é, qual é o propósito dela, né? A gente tem visto assim alguns exemplos de empresas, de gestores especialmente, né, se posicionando assim de uma forma inadequada, né? Ah, quantos vão morrer, quantos não vão morrer, fazendo isso assim como se fosse um leilão. Ah, já que vai morrer 5 mil, não justifica eu parar o meu negócio, né? Então, os meus funcionários não. A gente vê o quanto eles lidam com o funcionário, né? Será que eu quero consumir numa empresa que tem esse propósito, né? Então, até no momento da gente se posicionar nas mídias, a gente tem que pensar nisso também, né? A gente está Sim. sendo observado, né? Então, como é que eu vou lidar com os meus fornecedores? Então, isso tudo mostra um pouco do teu caráter, assim, né? Então, acho que esse é um momento para a gente ser bem delicado, assim, nessa comunicação, no quanto a gente se expõe, e o que que a gente está transparecendo que é a nossa empresa, né? Qual que é o valor da nossa empresa. Claro. É interessante também que eu estava hoje falando com uma dentista, hoje de tarde, e ela ficou meio baqueada, ela não, né? Todo mundo com essa situação toda, tava meio prostrada, assim, e aí eu olhei o Instagram dela, que é ela quem administra, enfim, e tava parado, desde o dia que informou a pausa, né? Tava parado. E aí eu falei pra ela, eu disse, ai, não para, continua postando. Porque é a importância de a gente seguir postando, né? Uhum. De a gente seguir mantendo, e até mantendo essa corrente positiva, porque se a gente também for para um lado mais negativo, enfim, fica totalmente vibrando isso nas redes sociais, Uhum. e cada vez as pessoas se afundam mais, digamos assim, né? É. Então, Eu fiz umas entregas, eu tive na clínica, que eu não ia há alguns dias, desde que a gente paralisou. E aí, como eu me programei, assim, de um dia para o outro, porque, né, eu ouvi aquela comunicação do Ministério da Saúde e tal. Então, a gente se comunicou com os pacientes, mas como eles também estavam saindo para home office, muitos deles não conseguiram ir buscar os alinhadores, ou, enfim, fazer o que, o que a gente conseguiu fazer com outros pacientes. Então, essa semana hoje eu tive lá na clínica para pegar esses alinhadores e fazer a distribuição. Então a gente fez uma teleentrega de alinhadores hoje à tarde. E aí eu peguei e coloquei os alinhadores numa sacolinha. Até tem alguns aqui que são alcançam. Tem aqui uns que eu não entreguei ainda. E aí eu fiquei pensando, vou colocar o nome do paciente, vou grampear e vou, né? E daí, quer saber? Eu vou escrever um bilhete para os pacientes, assim, né? E aí foi um momento, sinceramente, até eu me emocionei, assim, sabe? Porque disse, o que eu vou escrever nesse bilhete, né? O que eu vou passar de mensagem? Então, daí eu escrevi vários bilhetes, assim. Uns eu escrevi quase uma carta, assim, porque até tô vendo que tem paciente aqui na live, né? A gente se propõe a ter uma clínica menor, assim, né? Uma clínica que consiga ter uma relação mais pessoal, assim, com os pacientes, né? Mais personalizada. Então, a gente realmente se envolve, né? A gente conhece marido, conhece os filhos, ou se não conhece, sabe das histórias e tal. E daí, na hora que tu começa a pensar, assim, que tu tem uma paciente que é uma paciente idosa, né? É uma pessoa que daqui a pouco tem comorbidades, é uma pessoa que está no grupo de risco. Então, na hora que tu vai fazer uma cartinha, assim, o que eu vou escrever para essa paciente? Né? Eu vou escrever, use os alinhadores de 20 a 22 horas. Não esqueça de não fique muito tempo sem usar o alinhador, ou não esqueça de usar o seu elástico. Né? Será que é o momento, assim, né? Então, eu vou escrever uma mensagem positiva, vou dizer, olha, isso tudo vai passar, né? Tá tudo bem, né? Tu tá fazendo a coisa certa, vamos resignar, é só mais um tempo, aproveite sua família. Então, assim,
foi bem bacana, assim, pra mim foi bom, sabe? Me fez Aham. bem. Não sei se vai fazer bem pra quem receber, assim, mas pra mim fez um bem enorme, assim. Foi um momento que eu, de certa forma, pude me conectar com o paciente, né? Então, esse eu acho que é o que deve ficar desse momento, né? Então, É, eu acho que se a gente conseguir fazer essa conexão positiva, assim, o nosso negócio só tende a crescer, é né? verdade. Acho que as É, empresas a, sérias a, vão ter bons frutos no final das contas, sabe? a doutora Priscila, que tinha, comentou da empresa que ela, da clínica que ela trabalha, que ela está sofrendo pressão para voltar a atender nessa semana, né? E que ela acha que isso é um marketing ruim, que ela não gostaria de se conectar a uma empresa assim, tipo, se ela fosse a paciente. E, bom, eu nem sei, né, de que estado que ela é, eu sei que cada lugar está com uma determinação diferente. Aqui no Rio Grande, aqui em Porto Alegre, teoricamente, por hora não pode, né, mesmo. Mas, aí eu acho que tem tudo a ver isso que tu tá falando dessa conexão com o paciente, desse mimo, desse carinho, desse cuidado. É a ideia de que o paciente não é um número, ele é uma pessoa. E Uhum, que também conversando antes contigo, quando a gente estava conversando ontem, tu tinha me falado, eu só vou retomar quando for seguro para a minha equipe, para os meus pacientes, uhum, para ti, para tua família, para a família de todo mundo. Então, de fato, assim, as pessoas, eu tenho curiosidade, sinceramente, em saber se hoje uma clínica odontológica aberta, qual seria a procura? Porque as pessoas, a gente tem tem clientes de outras áreas, por exemplo, da área da saúde, mas da área assim de exames, tipo ecografia, mamografia, esse tipo de exame, e a procura caiu imensamente. Existe, eles têm que estar aberto por determinação do Ministério da Saúde, inclusive, para desafogar os hospitais, é um trabalho humanitário que eles estão fazendo, só que caiu, o atendimento deles caiu bruscamente. E aí a pessoa, emergências os dentistas atendem. Então, ir para uma situação eletiva para manter um tratamento estético, por exemplo, eu acredito que, claro, sempre vai ter quem vá. Mas eu uhum. tenho curiosidade de saber que número seria esse, porque na minha concepção seria um número baixíssimo. Eu não iria nesse momento. Né? É, até falando isso, Vanessa, assim, eu tive uma reunião com a minha equipe antes da gente sair, e aí ontem tive também uma reunião com eles pelo Zoom, né? E a minha decisão foi pautada principalmente no. Pode parecer um discurso vazio, mas foi pautada na segurança da equipe. Porque eu pego meu carro, a minha clínica fica a 6 quadras da minha casa, eu desço no estacionamento e, enfim, me cuido na hora de apertar o botão do elevador e tô na porta da minha clínica, né? Agora, a minha equipe pega ônibus, mais de um ônibus, né? Então, assim, se eu quero que eles estejam inteiros, né? Se eu quero que tudo flua bem, eu tenho que cuidar também da minha equipe, entendeu? Isso não pode ser um discurso, assim, somente, né? Então, a gente vê, assim, por vezes, pessoas com esse tipo de discurso e que a gente conhece o bastidor, né? A gente sabe o quanto o verdadeiro valor que as clínicas dão. Então, o exemplo é esse mesmo da A Priscila, que doutora Priscila, ainda ela falou aqui que ela, que ela só atende criança nessa clínica, então faz odontopediatria, né, na clínica. assim, Então, que justifica ainda menos por conta de ser um público que, aliás, a não ser que a clínica seja só de odontopediatria, mas é que nesse momento só até deveria evitar a circulação de crianças, né, por elas serem vetores da doença, enfim, né, pelo uhum, menos. né? Então, justificaria menos. Hoje, eu até comentava isso mais cedo com uma colega de Brasília, que a gente ainda não tá, me corrijam os colegas se eu estiver enganada, mas de acordo com os novos protocolos que estão sendo instaurados, a gente ainda não tem condições de atender esse paciente com a segurança que as organizações vão nos exigir de agora em diante, né? Então, assim, os novos EPIs mais completos, enfim, eles não estão. Hoje mesmo eu entrei no site de uma dentária e eles não estão disponíveis para compra.
né? Os jalecos impermeáveis, teve uma enxurrada de gente com essa demanda, né? Então, assim, eu me programei, alguma coisa a gente comprou, enfim, as máscaras mais protetivas e tal. Mas então a gente precisa se preparar para isso também. Eu acho que até dizer que já vai voltar a trabalhar porque nós somos esterilizados, né? Isso também é um discurso que, a meu ver, não é uma proposta válida, né? Então, eu acho que é isso, é a gente conseguir sentir as necessidades da nossa equipe, da segurança da nossa família e da segurança do nosso paciente, né? Eu não sei os outros lugares, mas os meus pacientes, e aí vai muito também do perfil da nossa clínica, eles estão muito tranquilos, assim, com esse momento, né? Com o fato da gente estar... Ontem mesmo eu tive uma paciente com uma urgência e falei com ela por telefone, um dente fraturado. E aí eu disse pra ela, não é o momento de tu fazer essa extração, né? Porque tu vai baixar a tua imunidade, não tem uma extração que isso não vai acontecer, né? Um procedimento odontológico mais invasivo, que isso não vai acontecer. Então, será que é interessante pra ti? Né? Eu boto todos os meus EPIs e venho aqui e tal, mas e tu depois da cirurgia? Vai tomar um antibiótico? Né? Como é que vai ser a tua reação? Essa paciente já tá acima dos 50 anos. Eu acho que não é interessante, né? Então, eu acho que no final da ligação, ela disse, mas que bom que tu me disse isso, porque eu realmente não tinha levado isso em consideração. Realmente, acho que não é o momento e tal. Então, assim, eu vi que no começo da ligação, ela tava com uma ideia, né? E depois da ligação, ela tava bem tranquila, né? Então, acho que é o momento de tranquilizar o paciente, tranquilizar a equipe e bola pra frente, né? Todo mundo vai sair dessa, né? Eu vi a Anaísa colocando aqui no chat que eles pararam antes mesmo, na clínica dela, antes mesmo A da determinação. intervenção, da determinação, né? Então, eu acho que isso é ter consciência de saúde coletiva, né? E ter consciência do seu papel, assim, nesse momento, né? Então... A doutora Karine Jäger também falou aqui que acha a falta de responsabilidade dos dentistas voltar sem toda essa segurança, né? Uhum. E é uma realidade, né? Ou para o dentista ou para qualquer negócio que tu tenha a possibilidade de contaminar e de se contaminar, enfim, né? De toda essa onda. Aliás, o dentista, especialmente por ser um profissional da saúde, e o que a gente espera de um profissional da saúde, eu que não sou, é exatamente essa postura, que nem no caso dessa paciente que te ligou querendo fazer um procedimento e tu explicar para ela sobre o que pode acarretar, que é além de ti. Ah, você vai baixar a imunidade. A doutora Mariana Pova, a dentista, não precisa se preocupar com a imunidade exatamente do paciente, mas nesse momento a imunidade é imprescindível, né? Então não é o momento de também tu ter a paciente, né? Tu vai sei lá, enfim, numa loja comprar um produto e tu mostra a tua necessidade e o vendedor diz, esse produto que tu quer comprar eu tenho, mas ele não vai atender a tua necessidade. Né? Então, assim, a gente como cliente se sente muito bem, né? Essa loja me dá segurança, né? Então, eu posso realmente consumir nessa loja, enfim, então eu posso consumir esse serviço, né? No caso do dentista, porque essa pessoa me dá segurança, né? Então, eu acho assim que, na verdade, a gente tem que refletir o seguinte: o que esse momento tem para me ensinar, né? Tem vários colegas que estão dizendo, a gente conversando, até a Karine Jäger, que é uma pessoa que fala muito sobre isso, né? Sobre marketing, sobre relacionamento. O que eu posso, se eu não tenho essa rede, né? Que eu recebo, assim, às vezes os colegas dizem, tá, Mariana, mas tu tem um Instagram já circulante, ativo, né? Tu tem teu site consolidado, tu gosta disso, porque tem gente que não gosta, né? Na maioria dos dentistas não gosta. Então eu digo, olha, é a hora de fazer, né? Então, assim, a gente tem um momento pela frente de quarentena, de estar em casa. Se eu ainda não tenho essa rede, se eu ainda não me organizei nesse sentido, eu preciso me organizar, né? E se eu tô desesperado, tem muita gente desesperada. Ai, eu não vou pagar minhas contas, ai, os meus boletos e tal. Mas aí, muitas vezes, eu perguntei até para uma colega ontem, que ela me ligou, dizendo, ai, mas e agora? Como é que a gente vai fazer? Mas querendo chorar as pitangas, né? Não era nada...
E daí eu disse, tá, mas o que que tu precisa? Tu já levantou? Quais são os teus gastos? O tamanho do teu prejuízo e tal? Daí ela disse, não, eu acho que... Não, eu acho que não serve. Não tem os teus gastos mapeados, tu não tem a tua vida financeira traçadas, tu não tem, vai ter que ter, né? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou dentista e eu sei que esse meio, assim, a gente gosta de sentar no mocho e atender, né? Eu entro no consultório, baixo a cabeça, começo a atender e na hora que termina, 18, 8h30, como se batesse um sino, eu levanto e vou embora, né? Então eu não sei, eu misturo as minhas contas, eu não sei quanto que eu ganho, eu não sei quanto que eu gasto, né? Então, assim, e talvez a gente tenha que agora pensar, passado esse tumulto, assim, de comunicar aos pacientes, está atendendo, não está atendendo, por que que não está atendendo, enfim, é a gente voltar para o centro do nosso objetivo, assim, né? E tentar nos organizar para esse momento, né? Vamos ver o que que a gente tem de relatório da clínica. Será que esse mês, como é que seria o movimento, né? Se eu tenho isso traçado, eu já sei como é que foi nos outros anos, eu sei exatamente qual é o impacto, porque tem muita gente que não vai saber nem qual é o tamanho do tombo. Porque a pessoa não faz a menor ideia de quanto ganha, né? Então, eu acho que se eu pudesse dar um conselho, assim, seria se organizem, né? Aproveita esse tempo, mais do que eu acho que a gente tem muita coisa liberada, tem muito conteúdo para a gente consumir, né? Tá um momento bem bacana e que mostra mais uma vez a solidariedade das pessoas, né? Então, eu acho que nesse momento é o momento da gente tentar organizar a vida, né? Tentar trazer um pouco mais de razão para o consultório, né? Tentar organizar as nossas mídias, a nossa postura frente às mídias sociais e fazer a organização interna do consultório também, né? Eu vou voltar, eu vou ter que flexibilizar um pouco, né? Isso é uma outra coisa que a gente tem que pensar, né? Eu não sei os colegas, mas eu já estou em contato com a minha rede de fornecedores para verificar o que que eu posso modificar, o que que a gente pode flexibilizar, o que que a gente pode reduzir, né? Se eu não sei quanto custa o meu procedimento, eu não sei qual é a minha margem de flexibilização, né? Porque eu não sei de quanto eu estou falando, né? Então, eu acho que ter isso tudo mapeado nos facilita muito para esse momento. Se eu não tenho, eu tenho como obter, né? Pelo menos nos últimos meses e começar a fazer isso mais sistematicamente, né? Até assim, eu acho que tipo meio que um resumão, como se fosse, né? Mas esse momento eu também acredito e muito interessante que a gente tem recebido desde ontem, não ontem, na segunda-feira, a gente tem recebido contatos aqui na agência, não, né? Porque eu também estou em home office, mas enfim, né? Pela multiforma, a gente tem recebido contatos de empresas, de profissionais que, tipo, vou aproveitar esse momento para fazer o que eu tenho para fazer. A gente, por exemplo, tinha cliente com site parado, que nunca tinha tempo de dar andamento, e agora todos, claro, quiseram dar andamento juntos, né? Mas Uhum. é um momento de a gente planejar, de a gente pensar quais são as pontas que estão soltas. Ok, é um momento de recessão, é um momento econômico complicado, mas se a pessoa especialmente não tem um planejamento, né, financeiro, fica mais complicado ainda. Mas é o momento de fazer esse planejamento, né? De pensar em quais frentes, porque quando voltar, aquela coisa, quando tudo aquecer de novo, vai ficar tarde demais. Uhum. Porque já vai ter gente que não parou, na verdade, né? Que segue investindo, que segue trabalhando, que segue pensando. Não, a brincadeira que ela não dá para encarar essa quarentena como férias, né? Que todo mundo tava falando. Não, até porque aí não, a gente fica só assistindo TV, aquela coisa se contaminando com um monte de tragédia e perde o foco, porque nesse momento tu estaria lá no teu consultório, trabalhando, prospectando, enfim, né, estaria ativo. Então, tem que aproveitar essa atividade que é o tal do ócio criativo, né? Então, de usar esse tempo para a gente fazer acontecer mesmo, quando tudo voltar, né? Então, por isso, assim, a minha dica daí de marketing mesmo é essa questão de não parar as redes sociais, né? Não parar de postar,
postar um conteúdo, como a gente falou antes, então um conteúdo adequado para o momento, não buscando venda, mas buscando orientar, não precisa ser sobre coronavírus, né? Mas orientar sobre questões da odontologia, frases de apoio, enfim, coisas de que gerem um engajamento, inclusive. E como tu mesmo comentou, os teus bastidores, um pouco da vida desse profissional, o que a dentista está fazendo nesse período de quarentena, né? Então, essa questão essa que tem hoje que foi entregar, fez essa sacolinha. Uma coisa até que a gente esqueceu de falar foi do WhatsApp, né? Uhum. Que é de manter esse contato com os pacientes, ou por e-mail, ou por WhatsApp, com oi, tudo bem? Como é que tu tá? Querendo ajudar, se mostrando interessado, explicando, sempre dando um feedback sobre como é que tá a situação, qual é a ideia de retorno, né? Então, é se manter presente na vida do paciente de alguma forma, né? E aí, para quem não tem esse controle das finanças, que a gente estava falando, é um bom momento para tentar fazer um estudo anterior. Eu sei que não é para todo mundo que isso é uma coisa fácil. Por exemplo, para mim, essa parte de números não é a mais fácil, mas, enfim, a gente tem que, né, se resignar e baixar a cabeça. Então, é olhar as ideias, né? Ter insights de coisas que passaram para a gente poder pensar no futuro, né? E ver com que capital vai trabalhar e tudo mais, né? E eu acho até com esse foco, assim, quando a gente desconecta, né, Vanessa, eu não sei se tu é assim, mas eu sou assim. Eu, quando tô, por exemplo, num curso da minha área, eu fico angustiada, porque quando eu tô ali no curso, eu começo a ter um monte de insights. Assim, olha que coisa legal. Às vezes não tem nada a ver com o curso, né? Às vezes abre a porta e a gente ali na clínica que gosta muito dessa coisa, quem sabe vamos colocar isso aqui, um quadro. Vamos fazer um café, né? Vamos fazer um dia diferente. Hoje a gente vai levar uns cupcakes e tal. Porque é um jeito, né? Isso é muito pessoal, né? Isso é de cada pessoa, de cada dentista, de cada clínica. Mas a gente, na nossa clínica, tem essa pegada, assim, de gostar de trazer uma novidade, de ter esse approach, assim, com o paciente. Então, às vezes, abre a porta e vem um coffee com uma bandeja. Eu fico assim, meu Deus, olha que legal, isso aí seria muito interessante tê-lo na clínica. E daí eu já quero anotar aquilo e, ao mesmo tempo, o curso está acontecendo e tal. Então, eu acho que nesses momentos de desconexão, a gente tem um monte de boas ideias, né? Uhum. Então, no momento em que tu passa um aperto, né? Eu vou tentar fazer uma coisa agora, por exemplo, agora a gente estava com um problema lá com um cartão de crédito e tal, e eu comecei a pensar, gente, a gente tem que melhorar esse jeito do cartão de crédito, né? Eu preciso poder mandar um link para o paciente pagar e não ter só a coisa presencial. Olha quanto isso vai facilitar para o paciente não ter que vir na clínica. Então, os próprios problemas fazem a gente pensar em vários formatos diferentes de organização, né? Tu mesma, quando a gente estava conversando, estava falando sobre as compras, né? Online e tal. Eu nunca tinha feito compra online na minha vida. E agora a gente só está fazendo essa entrega de compras, né? E como facilita, meu Deus, eu não tenho que sair de consultório às 7 da noite, passar no Zafre, né? E aquela loucurada, eu posso me programar lá entre um paciente e outro, eu monto ali a minha lista de compras, tá? Talvez não seja exatamente, uma mão não vai ter o amadurecimento que eu gostaria, alguma coisa assim, mas o quanto isso vai me fazer poupar tempo, né? E eu acho que talvez se a gente não tivesse essa experiência, talvez eu nunca fosse comprar online coisas para casa, né? De alimentação. Então, eu mesma agora, de uma semana para cá, comecei a pensar em um monte de coisas que eu posso implementar na minha clínica que facilitariam a vida do meu paciente, porque eu tive dificuldade com isso essa semana, né? Então, se a gente tiver esse momento de não vou ficar pensando, e aquele boleto e aquilo que eu tenho que pagar, enfim, todo mundo vai ter prejuízo, né? Então, só quem tá lucrando é a empresa de álcool gel, né? Acho que o resto tá todo mundo meio na mesma, né? Então, eu acho que se a gente aproveitar esse momento para poder voltar mais fortalecido, cheio de ideias, a gente vai pular muito na frente, né? Se eu puder agora fortalecer o meu vínculo com os meus pacientes, que já são meus pacientes, não exatamente querer prospectar novos pacientes, eu já vou chegar com
com uma outra, os pacientes tendo uma outra ideia de mim, da minha clínica, da credibilidade da minha equipe, né? Então, eu acho que se a gente tentar virar a chave, a gente vai conseguir um monte de ideias boas, né? Então, só basta a gente tentar sair dessa onda de pessimismo, né? E tentar ver, tá, o que eu posso aprender com isso? Né? O que esse momento pode me trazer, né, de positivo? E essa questão desse contato com o paciente, da fidelização, né? Porque, assim, existe aquelas regras de custo por aquisição de cliente, e o custo de aquisição de um cliente novo é absurdamente maior do que Ok. a manutenção do teu, e que o teu ainda te indica outros pacientes, né? Uhum. Então, as pessoas gastam muito o custo de aquisição de novos clientes é alto, então as empresas costumam gastar muito com isso e às vezes esquecem do seu paciente, que ele que está indicando, que está ali já. E é bem importante pensar sobre isso e pensar que ele, assim como nós, com vários serviços, é o exemplo que eu dou, assim, das médicas que vão continuar na saúde, mas as suas médicas, ginecologista, sei lá, médicos que te acompanham, qual deles te mandou uma mensagem proativamente? Uhum. Eu especialmente não recebi. E assim, ó, eu sei as mensagens que eu recebi, proativas, assim, que não é de coisa de estética, alguma outra questão assim, e eu sei quais são, porque eu marquei. Porque é um diferencial, porque não tá todo mundo fazendo isso. E não tá todo mundo se preocupando, todo mundo se apavorou, ou uns estão tentando vender, sabe? O pessoal se perdeu, quer dizer, tá todo mundo perdido, isso é fato, o caso é tão novo para todo mundo que as pessoas se perderam. Mas o momento ele requer esse carinho, esse cuidado, essa união. Então pode ter certeza que os teus pacientes que eu sei que estão recebendo mensagem de como é que você está, de preocupação, ou um vídeo explicando determinada situação dele, se ele é um paciente de alinhador, o que ele tem que fazer, enfim. Esse tipo de coisa é que vai gerar uma empatia. E aí volta ainda do que a gente estava falando, empresas com propósito. Então vai gerar um propósito muito maior. E já é de muito tempo, nem sei a data, mas já é de muito tempo, um livro que falava sobre que a gente tem eras do marketing, né? Então, daí, o 2.0, a marketing 2.0, 3.0, enfim. E aí já faz muito tempo que se tem falado da importância das marcas terem um propósito para cativar novos consumidores e para manter os atuais. Por exemplo, marcas como Nike, Timberland, são marcas que têm um propósito. A própria Red Bull, assim, que ela só faz patrocínios, enfim, de coisas que têm a ver com o esporte radical. Então, tu faz uma associação, tu acaba criando um vínculo com aquela marca pelo propósito dela. Ok, um propósito às vezes repele pessoas, mas ele causa uma empatia tão grande e nesses tempos de não é o caso, né? Não oriento para ninguém, mas nesse tempo de polaridade assim política, a gente viu várias marcas se posicionando com essa polaridade e que tiveram um retorno de vendas muito grande. Então, tu tem que ter um posicionamento. Nesse momento, é um posicionamento ótimo, lindo, que é um posicionamento de amor, de ajudar o próximo, né? De união. Essa é a palavra, né? Então, e uma outra coisa que eu ia falar é que eu me lembrei que a Priscila tinha comentado que ela é de uma outra, que ela trabalha numa clínica, né? Ela não é a dona de uma clínica. E é interessante pensar que nem sempre a pessoa precisa ser dona da clínica para ter esse posicionamento. Nem sempre não, ela não precisa. Ok, tu vai ter que se organizar com a ideia da clínica, mas aliás, o certo até seria tu trabalhar numa clínica que tem a mesma forma de pensar que tu. Mas caso isso não seja possível, é uma forma que tu pode adotar com os teus pacientes, né? Na É o teu verdade, estilo. eu brinco assim com os colegas que a clínica ela não se constrói, né? Não se consolida como clínica. A clínica se consolida pelos profissionais que lidam na clínica, né? Então, assim, é impossível tu criar uma cultura
da clínica se os profissionais não estão alinhados com o propósito da clínica. Né? Com o passar do tempo, isso acaba ruindo, assim, acaba que a pessoa não... Ou a clínica repele, ou o próprio profissional não prefere sair, né? Então, a gente vê hoje um turnover bem grande das pessoas nas clínicas, exatamente porque não estão alinhadas, aquilo não te faz feliz, né? Não está satisfeito, enfim, né? Eu acho que é válido. Mas a partir do momento que tu tá numa clínica e que tu tá bem, tem gente que... A gente tem essa cultura, assim, na odontologia, que a gente nasce para abrir um consultório e trabalhar por conta própria, né? Eu acho que isso depende muito do perfil da pessoa. Eu conheço colegas que não têm perfil para ter consultório, né? Porque, acredite aí, você, colega ou não, o teu consultório é o teu negócio, né? Ele não é um consultório. Ele é o teu negócio, né? Então, eu não conheço nenhum gestor que trabalhe full time como um empregado de um negócio, né? Qualquer gestor tem que pensar o negócio. Ele tem que ter um momento para refletir o negócio. Para onde meu negócio está indo, né? Será que é isso que eu me programei para fazer, né? As decisões que eu tenho que tomar. Então, a gente dentista, a gente tem que ter um horário para a gente pensar o negócio, para a gente analisar o negócio. Eu tenho um amigo administrador que ele fala: quem não mede não gerencia, né? Então, não tem como gerenciar se tu não tem uma medida do negócio, né? Como é que eu vou gerenciar a minha conta de energia se eu não sei quanto é que eu gasto de energia? Nunca, never, né? Isso eu tô falando de uma parte financeira. Mas isso a gente pode abranger para um monte de um viés enorme, né? Até na questão de prospecção, né? Quantos pacientes novos eu prospecto? Quantos fechamentos eu faço por mês? Né? Eu não faço a menor ideia. Como é que eu vou gerenciar isso? Por exemplo, como é que eu vou botar uma meta para uma secretária se eu não sei o que a minha clínica é capaz de absorver? Né? Eu posso estar dando um tiro no escuro completo. Né? Então, assim, eu volto a reforçar a necessidade do dentista que é dono do negócio ter esse momento. Eu vou reservar, vou fechar minha agenda. Vou estar... como a gente que é Invisalign Doctor deveria fazer. Eu não consigo planejar um paciente, um sorriso do paciente entre um paciente e outro. Daí eu tenho que ter um período da minha agenda que eu vou fazer esses planejamentos, né? Eu brinco até com a minha secretária. Quando eu tô nesse momento, eu digo: olha, eu tô aqui, mas eu não tô aqui, tá? Finge que eu não tô aqui. Eu tô na minha sala, mas qualquer coisa eu não tô. Porque é um momento que eu preciso parar. Se eu ficar sendo interrompida, fulano aconteceu tal coisa, o ciclano ligou e disse que... Não dá, né? Eu preciso ter esse momento de parar e pensar o negócio. Então, o dentista que é o gestor do seu próprio negócio, isso que significa dizer que o dentista que tem um consultório, que a gente diz: você tem um negócio? Não, não tem, não, eu tenho meu consultório, né? Assim, timidamente, assim, como... Não, eu tenho um negócio, né? É o meu negócio. É o que traz felicidade para os meus filhos, é o que sustenta a minha casa, é o que me completa, enfim. Então, eu preciso ter esse empoderamento, assim, sabe? Eu vou dar o rumo pro meu negócio. Eu vou ditar as regras, né? E quando tu é funcionário, queira ou não, tu tem que dar contrapartida para a clínica. E a clínica se faz clínica odontológica se faz de dentistas, né? Eu já trabalhei em clínica multiprofissional, e se tu for entrevistar o paciente e perguntar: por que tu tá aqui na clínica? Estar não, porque pode ser que ele chegue na clínica por um outro motivo, né? Mas por que o paciente continua na clínica? Por causa do profissional que está atendendo, né? Não tem... É como tu ir num salão, né? Tu vai fazer as unhas. Eu vou no salão fulano, porque é o salão fulano. E se eu for lá, a manicure for péssima, tchau pro salão fulano, né? Eu quero ser bem atendida pela ponta da cadeia. Né? Então, acho que essa postura do dentista, e aí fica uma dica para os donos de clínica multiprofissionais, né?
é a gente poder ter essa boa relação com a nossa equipe, com os dentistas que estão trabalhando com a gente, né? Com relação a tempo de atendimento, né? Pode ser que eu tenha um custo fixo X, uma hora clínica, que não vai permitir que o dentista tenha exatamente o tempo de atendimento que ele quer, que ele sonha ter. Mas é preciso que eu tenha esse momento de troca com eles, né? O que tu precisa em termos de tempo? Olha, isso aqui é o que eu acho que a gente pode fazer. Como é que fica assim para ti? Né? Fica bom? É interessante? Como é que a gente pode fazer para enxugar um pouco mais? Enfim, né? A gente poderia passar horas e horas falando É. sobre. E a questão da humanização, né, que está em todas as pontas, né? Tá desde do tratamento com o dentista, tratamento com a equipe, até o paciente. E, na verdade, que isso aí o paciente acaba sentindo de alguma forma, né? Isso reflete muito no paciente, essa humanização da clínica, né, do atendimento. Com Até certeza, né? a, a Priscila comentou aqui que a clínica Cienzali, que tá aqui vendo a live, está parada há mais de 15 dias, né? Da clínica da doutora Carmen. E aí eu ia até comentar isso, assim, tem todas, a gente tem aqui como falei no início, a ideia desse bate-papo é trazer insights, é a gente se ajudar, né? Por isso é legal o pessoal participando aqui, comentando e tal, para também nos dar um feedback, para a gente poder abordar alguns assuntos e também trocar experiências, porque nesse momento não tem certo e errado, né? Tá todo mundo tentando entender o que está acontecendo e tentando fazer da melhor forma possível. Agora, de crises históricas, assim, a gente tenta se basear o nosso comportamento atual por coisas que já aconteceram, crises econômicas, crises de todos os tipos que já aconteceram. Então, realmente, essa questão assim de a gente se posicionar com propósito, de seguir, e hoje tem essa questão da mídia, das mídias sociais que antigamente não tinha essa possibilidade, então hoje tem. E tendo isso tem que usar muito a favor, mas a favor para fazer bonito, né? Não para se Né? queimar. É. Mas aí tem a questão do lucro. A gente sabe que, infelizmente, tem muitas empresas que vão sofrer e talvez não prossigam, não consigam, né? Então também tem que entender isso como uma oportunidade, que as empresas que conseguirem ultrapassar esse momento vão estar na frente e precisam estar na frente, por isso aproveitar esse momento para planejar e organizar e já tocar o barco, né, da forma que der. E aí a E questão que. lembrar também, né, Vanessa, desculpe te interromper, é que Não, pode falar. a nossa força de trabalho é uma força que transcende o fato de eu ter a minha clínica, ou de eu, né, eu que na minha história já tive, quando eu morava em Porto Alegre, eu já tinha uma clínica rodando, assim, que tinha uma carteira de clientes interessante, e quando eu vim para Porto Alegre, eu acabei tendo um impacto bem grande assim no meu negócio, né? Porque eu não conhecia ninguém, enfim, e teve um momento que eu pensei, será que realmente vai? Eu brinco com meu marido até hoje, olha, por enquanto tu ainda tá valendo a pena, porque se não tivesse valendo, eu estaria assim, feito o pior investimento da minha vida, né? Porque eu me mudei em função de ter casado. Mas a gente carrega com a gente o nosso modelo de trabalho, né? Eu acho que eu vejo meu posicionamento hoje de quem chegou assim aqui em Porto Alegre sem conhecer ninguém, sem conhecer colegas e hoje eu vejo assim, olho para trás e eu acho que eu me orgulho muito dessa trajetória, sabe? Assim, orgulho num sentido bacana, né? Não é aquela coisa de, como eu, né? Não, acho que tá todo mundo caminhando. Mas eu acho que a gente tem que perceber que a nossa força de trabalho a gente carrega para onde for. Não é o fato de eu ter a minha clínica, ou não ter o meu consultório com placa com o meu nome na frente. Muito pelo contrário, hoje em dia tem os coworkings odontológicos, tem uma série de possibilidades. As clínicas em parceria com outros colegas, a gente mesmo lá na clínica tem colegas que prestam parceria com a gente que funciona super bem, assim, que a gente se dá, né, enfim, e a gente se respeita e é um ambiente bom de trabalho, os pacientes gostam da equipe.
e a coisa flui bem. Então, eu acho que é a hora de talvez a gente se questionar. Será que eu preciso realmente ter um custo fixo tão alto? Assumir uma secretária, assumir um ponto comercial, eu acho que é um momento que talvez possa trazer isso. Não é assim, e agora? Falir, né? Será que não Sim. é hora de rever os projetos profissionais? Eu sou dentista numa clínica minha, eu sou dentista na clínica, sei lá, da doutora Vanessa, equipe, eu sou dentista, eu carrego comigo a minha força de trabalho, né? Então, talvez seja a hora da gente colocar o orgulho um pouquinho lá embaixo e dizer, não, acho que eu vou ter que replanejar a minha carreira. É. Tantos profissionais replanejam as suas... a carreira e a vida profissional, né? Às vezes a coisa dá uma reviravolta. E quando a gente olha para trás, eu vejo isso, assim, com uma certa frequência, é exatamente aquilo que precisava acontecer naquele momento, né? E reduzir. Hoje em dia eu fico pensando, se eu tivesse lá em Goiânia ainda, será que eu tinha tudo que eu tenho hoje? Assim, se eu realmente não tivesse passado por esses perrengues, assim, sabe? Me obrigado a transformar um pouquinho as coisas. Eu, quando vim para Porto Alegre, trabalhei numa clínica e sou muito agradecida às oportunidades que eu tive, aos colegas que eu fiz, assim, que muitos são meus amigões, assim, que são pessoas que eu carrego, as experiências que eu tive, o quanto a minha habilidade melhorou, porque quando tu trabalha numa clínica de um volume maior, tu adquire mais habilidade, né? Então, acho que é ver as oportunidades nesses momentos, né? Eu tenho essa força de trabalho, eu tenho esse conhecimento. Aonde quer que eu esteja, esse conhecimento vai comigo. Então, talvez eu tenha só que redirecionar, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí chega o momento também de saber me comunicar com os pacientes, porque daqui a pouco, se eu não tenho mais a minha clínica, o que eu vou fazer dos meus pacientes? Eu tenho que ter uma proximidade ou um meio de comunicação interessante para eu poder carregar os meus pacientes para onde quer que eu vá, né? Claro. Então, só É, a uma... fidelização, né? É, eu acho que faz muito sentido mesmo, né? É, a gente tem que se reinventar do jeito que for necessário, né? Nesse momento, ou momento futuro. Exatamente. Bom, já tá dando o nosso horário, né? Então, vamos terminando. Mas eu queria, na quinta-feira vai ter uma outra live com um advogado para falar sobre essas medidas provisórias, essas questões de funcionários, né? Porque esse é um problema também, a questão Ah, financeira passa muito o que eu faço agora, eu parcelo o fundo o INSS, enfim, os tributos, não parcelo, essa questão de suspender por 4 meses, enfim, tá tudo super confuso, uhum, assim, né? Então uhum. aí a gente achou legal vir, que daí serve para dentistas, quer dizer, não é específico para dentistas, mas é específico para todas as empresas. O que a gente pode fazer nessa questão de funcionários, de equipe, para também não desamparar ninguém, que é esse também o mote do nosso trabalho, do nosso projeto aqui, né, do Luz Sim. para o seu negócio. Não é sair fazendo demissão em massa, não é nada disso, assim, é tentar fazer tudo continuar girando, tudo vibrando no bem, né, numa coisa mais positiva, mas a gente também entendendo, sendo realista, entendendo onde é que a gente pode chegar, né? Então, É, eu convido todo mundo na quinta-feira para a live com o advogado também. quero muito assistir essa. Mas Eu também. só para dar assim sei lá, um conselho assim de final de papo, que eu acho assim, hoje eu gravei um vídeo para os meus pacientes dizendo isso, né? Que eu acho, sinceramente, que a gente vai sair muito melhor assim desse momento, né? Talvez não financeiramente, mas ou talvez não, né? Mas eu acho que como coletividade, assim, como ser humano, eu acho que a coisa vai fluir, as pessoas vão tentar enxergar um outro lado, talvez até a forma como a gente lide com dinheiro, ou o jeito que a gente trata com as pessoas, né? Bem, trazendo aquilo que a gente disse lá sobre o respeito com a equipe, enfim. Eu acho que tudo isso vai fazer a gente se postar de uma outra forma, assim, se posicionar de uma outra forma no mercado. Eu acredito muito nisso, assim. E de que o mar tranquilo nunca fez bom marinheiro, né? Então, É, se a gente começa
a se reinventar, é porque a gente está passando por uma dificuldade, né? Então, que a gente pudesse ficar com essa mensagem, assim, de que se questionando, assim, tá, e o que eu posso fazer, o que eu posso me transformar, qual que é a minha melhor versão para atuar nesse momento, né? Então, eu acho que se a gente conseguir sair dessa quarentena, que se a gente não sabe a quarentena de quantos dias vão ser, se a gente puder sair com essas respostas, né, ou com cada vez mais vontade de procurá-las, eu acho que já vai ter valido, assim, nesse momento. É verdade. Então tá, agradecer o pessoal que assistiu aqui, que colaborou, né? Sempre deixar nosso espaço para mandarem mais dicas, ideias e sugestões, né? O projeto ele é colaborativo, né? Como eu já falei, esse projeto que a gente criou ele é colaborativo. A ideia é que todo mundo que quiser participe e ajude uns aos outros. E queria te agradecer, né, Mariana, por trocar aqui essa ideia. Ela disse, eu vou ter que contar que ela disse, Vanessa, tu me coloca em cada fria. É porque vocês não sabem as frias, as inúmeras frias que ela já me colocou. Tá Mas vamos bom, lá, né? obrigada para todos. E vamos Obrigada. torcer para que tudo seja muito melhor do que a gente está pintando, né? Que seja tudo muito mais tranquilo e sucesso para todo mundo. É isso aí. Obrigadão. Um Então beijo. tá, um beijo. Tchau, tchau.